Um. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Psicopoliticamente Falando, nosso podcast destinado a discutir assuntos da cultura, da saúde, da educação, da segurança pública, da psicologia, à luz de um diálogo muito aberto. Às vezes eu e Márcia conduzimos a conversa por nós mesmos, tratando de assuntos pedidos por vocês, nossos espectadores, e ora recebemos convidados para discutir um pouco sobre os assuntos e as contribuições destes convidados para a sociedade. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial para conversar conosco, mas antes de apresentá-la, eu vou passar a palavra para a Márcia, para ela falar um pouquinho também da nossa abertura desse nosso quarto episódio do nosso Psicopoliticamente Falando. Eu sou Vitor Ramos e passo agora a palavra para a Márcia Nascimento. Gente, boa noite. Tá até difícil para eu falar, porque Tânia Lopes, para mim, é alguém muito especial, vai além da amizade, é muito especial mesmo. E ela vem tratar de um assunto que é de conhecimento da maioria, mas como nós e o Vitor estávamos conversando, talvez essa nova geração não tenha tanto conhecimento do que aconteceu com um grande jornalista chamado Tim Lopes, né? Nosso amigo, um cara de investigação, um repórter da Rede Globo. Eu tenho que falar aonde ele trabalhava, porque é uma das maiores redes, né, de televisão. E aí, eu tenho certeza que tem muita coisa para contar para vocês, que vocês vão se interessar, porque foi assim, tão brutal o que aconteceu com o Tim, foi tão pesado. Né? Nós fizemos assim, alguns trabalhos, e teve um deles que eu preciso falar, que foi a caminhada até o local onde levaram o Tim, né? E por esse percurso, eu passei muito mal, por conta dos comentários que a gente ouviu ao longo do caminho. Era tão pesado, gente, que eu não consegui ir até o final, né, Tânia? E aí, eu fiquei pelo meio do caminho, enfim. Agora eu vou passar a palavra para a Tânia Lopes, que gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Tânia. Bom, é um prazer. Recusar é impossível o convite de Márcia, né? Nesse quarto episódio do Psicopoliticamente Falando, bárbaro nome, muito importante, muito interessante, muito amplo, né, para a gente enfrentar vários debates, né, que traz tanto da vida política quanto do movimento da sociedade que caminha pela questão, né, de comportamento. Exatamente. Né? Então, assim, não poderia jamais deixar de estar aqui, Márcia, com você é maravilhosa, uma amiga. Né? E eu costumo dizer que o Tim me colocou, junto a pessoas que se tornaram minhas amigas, né? Então, foi a partir dele, através dele, né? Você é uma delas. Tenho uma grande amiga querida, que é a Ângela Bastos, que é uma jornalista em Santa Catarina, do Correio Catarinense, uma grande jornalista premiada, minha amiga hoje. Então a gente vai, por conta dele, eu fui também tecendo, né, um bloco de amizades muito importantes, e foi ele que fez isso. Então, eu vejo assim que a questão da perda do Tim, né? Então, são várias dimensões, né, dessa perda, né? Que foi feita a partir de um assassinato, né, grotesco, cruel, né, impiedoso, mas que muitas perdas para a sociedade, né? A perda para a família, a perda para minha mãe, né? Minha mãe viveu agora esse ano, dia 1º de agosto, completa 9 anos da morte da minha mãe, né? O Tim completou esse ano 22 anos, né, do assassinato dele. Então minha mãe ficou bem abalada, mas o que fez com que ela sobrevivesse tanto tempo, né, já idosa, faleceu com 90 anos, foram os outros filhos, né? Os outros filhos que davam força para ela e que fez com que ela conseguisse sobreviver, apesar de estende no coração, infarto,
ela conseguiu sobreviver, era uma mulher forte, importante, apaixonada pela vida, pelos filhos e pelas pessoas. Então a gente aprendeu muito com ela. E Tim também por conta disso. Tânia, são quantos irmãos? Nós éramos 9, Uhum. né? 6 homens e 3 mulheres. E hoje somos 5, né? Tim foi o primeiro a ir embora, né? Por esse assassinato, foi assassinado com 51 anos. Depois nós perdemos o Ailton, né, que era o irmão mais velho, depois o Aloísio, aliás, o Ailton, o Alver, que era o mais velho, Ailton vem abaixo do mais velho, e depois o Aloísio, que foi o último irmão que a gente perdeu, que dia 8 fez 5 anos. E aí é isso, né? Família grande, a gente vai envelhecendo, né? E aí seria pela forma natural da vida, Exato. né? A gente ou adoecer, né? Ou falecer por conta de ser o horário da gente, ou a época, o momento, o dia, a hora da gente partir para outro plano, né? Mas eu vou fazer uma observação aqui, porque eu conheço a família inteira. E assim, é um melhor que o outro, sabe? A gente não sabe quem é melhor ali. Aí vai dizer a Tânia, não, todos eles são maravilhosos, sabe? Generosos, enfim. Eu amo essa família demais, Tânia. Desculpa ter te interrompido, mas eu tinha que falar sobre isso. A sua mãe também. Não, a minha mãe era um doce. Maravilhosa. A minha cunhada, né, a ex-mulher do Tim, que eu visitei ela tem uns 15 dias, né? Ela disse, falando que sentia muito saudade da minha mãe, né? Então ela falando assim, que a leveza e a suavidade com que ela amava, né, as pessoas, os filhos, os netos, os bisnetos, né? Ela nunca viu na vida. Então ela disse, eu acho que eu nem nunca vou ver. E ela traduziu mesmo, minha mãe era essa pessoa. E aí eu estou à disposição, queria saber o que vocês... Perfeito. Só para contextualizar, talvez alguma parte do nosso público, né, não tem como ser brasileiro e não ter ouvido falar sobre Tim Lopes, né? Esse é um fato importante. Eu tenho 31 anos, né, eu era bem pequenino quando aconteceu a fatalidade, mas eu lembro com muita clareza, né, o quanto foi um marco na televisão brasileira, inclusive as reportagens e a abordagem que foi feita durante todo esse processo. Tim Lopes foi o maior jornalista brasileiro, podemos falar isso com bastante clareza, né? Capitaneou o movimento de jornalismo investigativo, né? Que no Brasil, antes de Tim Lopes, não tinha uma estrutura muito bem definida, né? A própria questão do Tim Lopes se caracterizar, né? Tem uma reportagem muito famosa dele caracterizado como Papai Noel, né? Para saber como é que as crianças reagiriam. Mas a gente vê que era um jornalismo de cunho social. Havia uma preocupação muito grande, né? com as mazelas sociais que eram denunciadas ali. E o jornalista investigativo, ele precisa ter alguns graus de cautela, que após Tim Lopes começaram a ser constitucionalizados nos cursos de formação. É importante também falar sobre o traço da formação de Tim Lopes, estudou na Faculdade Hélio Alonso, né? Aqui no nosso Rio de Janeiro, uma faculdade privada, é importante dizer isso, porque muita gente desacredita muito o curso superior privado. Disse muito assim, porque estudou em faculdade privada, não estudou em faculdade pública, teve uma formação deficitária. O maior jornalista brasileiro estudou numa faculdade privada, né? Muito dedicado e muito sistemático da maneira como ele organizava o trabalho jornalístico como um todo. Diante disso, né, Tim Lopes ganhou um prêmio, né, foi no ano em que aconteceu a fatalidade. No ano seguinte. No ano seguinte, ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Imprensa. E aí a sua imagem se torna muito pública. Né? E aí, quando eu falo sobre precauções de um jornalismo investigativo, está muito aí, né? Eu lembro que tinha, numa época muito próxima, né, o Fantástico apresentava o Mr. M, lembra dele? Aquele mágico que usava uma máscara, né? E por que ele usava uma máscara? Porque os outros mágicos não se sentiriam bem, né, com ele revelando seus segredos. Tim Lopes, como investigador, né, como jornalista investigador, ele precisava também ter a sua identidade muito preservada, né?
E aí, com a deflagração desse prêmio, a identidade dele se torna muito pública, foi revelada. E diante disso, a gente sabe como a coisa foi repercutindo diante de uma organização criminosa brasileira, diante de todos os outros crimes, e até como isso evoluiu para o sistema criminal e criminoso que nós temos hoje dentro da sociedade. Né? Se por um lado o jornalismo se reestruturou, e eu acho que deu até alguns passos para trás no sentido de preservar a segurança em detrimento da informação. Eu acho que o Tim Lopes ele perseguia muito a informação, né? A possibilidade de trazer de fato, descortinar todos os detalhes de um processo. E aí, diante disso, a segurança ficou muito de lado dentro desse processo. Né? E aí, pensando nessa perspectiva, a gente começa a analisar uma coisa que é o fato de que a sociedade brasileira, não só a mídia, não só o jornalismo, muda muito a partir desse acontecimento, a partir de Tim Lopes. Então, receber a Tânia hoje aqui, assim, é uma coisa muito importante, tanto para a gente como pessoa, quanto para quem assiste a gente, quanto até para os futuros jornalistas que estão estudando, né? As pessoas que têm desejo de seguir essa área, as pessoas que são do campo político, por que não, né? Para pensar em políticas públicas de segurança, discutir esses processos todos que desencadearam em tudo isso. Fala-se muito sobre um filme que saiu pouco tempo depois, né? Que fala bastante sobre a questão de uma maneira mais cinematográfica, é claro, mais hollywoodiana, né? Pode-se dizer assim. Mas a gente tem muita coisa para falar, né? Eu só precisava fazer essa contextualização para quem, às vezes, possa não ter ligado o nome à pessoa diretamente, né? Então, vou passar para a Márcia trazer algumas perguntas e a gente vai fazendo, né? Ótimo. E fique à vontade, Tânia, porque a ideia é ser um bate-papo. Isso aí. Então, não tem nada programado. O que você achar pertinente trazer pra gente, você fale e a gente vai falando. Não, eu quero, Márcia, antes de você falar, pegar esses ganchos que você traz, né? Então, por exemplo, nessa contemporaneidade que a gente está vivendo, nós da família, como também os jornalistas, né, da época do Tim, que estão aí, alguns se aposentando e outros ainda trabalhando muito, eu acho que é muito importante entender esse legado, né? E aí foi uma alegria para a gente, foi bastante fundamental a criação da Abrage, né? Que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Essa criação, né, a criação dessa organização, dessa instituição, né, que tem sede em São Paulo, e é uma instituição que faz um seminário anual, assim, não é seminário não, congresso anual de jornalismo investigativo, importantíssimo. Ele abrange a América Latina toda, né? A Abrage tem um outro programa que é muito interessante, que é o programa Tim Lopes, que é a diretora, é a Angelina Nunes, né, uma grande jornalista também, amiga do Tim, e que toca esse programa, que é um programa que eu acho bárbaro, que tem tudo a ver com a questão do Tim e com a questão do Tim enquanto jornalista, né, enquanto investigativo, né, toda essa linha investigativa que ele fazia, e enquanto a questão da segurança. Então, esse programa que está dentro da Abrage, que é dirigido pela Angelina Nunes, essa grande repórter, jornalista também maravilhosa, ele trata do seguinte: se um jornalista está fazendo uma matéria, né, importante, né, de perseguição, sofrendo ameaças, e que infelizmente acontece dele ser assassinado, né, o programa pega a matéria e dá continuidade. É verdade. Porque o que acontece? Por que ele é assassinado, né? Por que o Tim foi assassinado? Porque ele foi investigar as meninas, né, num baile funk, que sofriam abuso durante o baile funk. Então ele já tinha 2, 3 tomadas, ele já tinha ido ao Complexo Alemão algumas vezes, alguns bailes. Esse parece que era a terceira, eu não me lembro direito se ele já estava encerrando a matéria, não me lembro. Eu sei que não era a primeira vez que ele ia lá, parece que era a segunda ou terceira vez.
que ele estava dando sequência, né, ao material para ele poder fechar a matéria. Então, esse programa da Abrage é um programa fundamental, para dar continuidade ao trabalho dele, para estabelecer, para fincar na história, né, o nome dele, jornalista Tim Lopes, né? E ele foi o precursor do jornalismo investigativo no Brasil. Ele era o único jornalista, né, que há anos atrás tratava de fazer trabalhos, né, de investigação e de denúncia. Exato. Então ele era um homem, né, um profissional preocupado com a inclusão, preocupado com a sociedade, preocupado com as minorias, preocupado com as mazelas da sociedade, né, da exclusão, né? Então ele trazia à tona isso a partir das matérias dele. E quando ele, né, se caracterizava, como ele se caracterizou, ele teve o jornal O Repórter, que era um jornal alternativo tipo Pasquim, né, que era fantástico, né? Então ele trabalhou nas obras do metrô. Mas ele trabalhou como pedreiro, como funcionário, não sei como falar. Mas era um funcionário do meio que estava lá para ele entender e para ele escrever sobre como era, né, todo o trabalho, né, em relação aos trabalhadores que estavam lá no metrô, né? Ele ficava na praça, né, na Praça Tiradentes, como um mendigo, indigente, junto com crianças, com meninos e tal, meninas e tal, conversando, né, para ele entender que o universo é aquele, né, e para ele poder escrever. Então ele tinha que fazer uma vivência. E isso quem inventou foi Tim, né, no Brasil. E por conta disso, eu acho que eu acho muito importante vocês, né, do podcast, trazer a temática do Tim Lopes, né? E a gente porque pensou... quando se traz isso está perpetuando o nome do Tim, né? Sim, isso, e a gente pensou, inclusive, de ter uma conversa como essa que a gente está tendo aqui. Porque, bem, pelo estudo que eu fiz para compor o episódio, a maioria das reportagens, elas seguem uma vertente muito de saber os detalhes do crime. Sim. E não é um crime que a gente está conversando aqui. A gente está conversando sobre a contribuição de Tim Lopes para a sociedade brasileira, né? Pro jornalismo brasileiro, cientificamente falando. Porque, veja, o que ele constrói é uma área de jornalismo que não era existia, né? Que não era desenvolvida. E que num país tão desigual como o nosso, né? Tão desigual, né? Tão injusto, né? Era fundamental. Exatamente. Faltava isso, né? Eu me arrisco a dizer que talvez nenhum outro repórter tenha feito isso, por conta também do perigo que era fazer. Exato. Sim. Mas eu vou além. A formação em jornalismo, sobretudo em muitos anos atrás, era uma formação elitizada também, digamos assim. Verdade. Então, como que você vai ter a análise da prisma de um grupo social específico que você nunca viu, nunca ouviu falar, nunca teve acesso? Sim. E aí, Tim tem uma origem humilde, né? E Tim se preocupa em se inserir nesses grupos para saber de fato como acontece. Exato. Então tem um papel aí de utilidade pública, né, dentro do eixo de formação também muito importante. E uma coisa que eu acho que é importante, assim, que no final da carreira dele, que virou final porque ele foi assassinado, no final da carreira dele, ele entra para a televisão. Mas a grande paixão dele era o jornalismo escrito, né? Ele trabalhou, né, escrevendo matérias pro Jornal do Brasil, né? O Repórter, né, que era esse jornal alternativo, que ele era um dos que conduziam, que criou, inclusive, esse jornal. Tem materiais, assim, importantíssimos, fantásticos. E o Repórter, Jornal do Brasil, Jornal dos Esportes, o Dia, ele trabalhou no Dia, no Globo, no Jornal Globo, até ele chegar aí para a televisão, né? E o prêmio que ele ganhou, que foi com a Feira das Drogas, né? Que foi essa grande matéria
que ele ganhou o prêmio Écio de jornalismo, que é um dos prêmios mais importantes do país, e que ele ficou muito exposto, né? Então, assim, o que traz hoje para a família, né, nos acalenta, é a manutenção do nome dele. E aí a gente tem várias questões importantes que são as homenagens que deram o nome do Tim, né? Então, o Colégio Estadual Tim Lopes, que fica no Complexo do Alemão, que é o colégio de ensino médio. Tem um colégio também que eu estive lá em Além Paraíba, que é um colégio municipal jornalista Tim Lopes. Tem a rua na Barra da Tijuca, a rua Tim Lopes, né? Tem uma praça em São Paulo chamada Praça Jornalista Tim Lopes. Tem em Belém, que eu não sei exatamente onde é, uma praça também que eu não conheço ainda, também é chamada Tim. Então, isso, e agora, né, a coisa de uns 15 dias, né, a biblioteca, que é a Fave Livro, né, colocou o nome do Tim, né, que é uma biblioteca comunitária, essa com o nome do Tim, fica aí em Bom Sucesso. E tem várias bibliotecas em várias comunidades, dado nome para várias pessoas expressivas e tal. Inclusive, se eu não me engano, hoje está sendo inaugurada uma no Grajaú. Nome também de uma jornalista, que eu não me lembro não. Então, eu acho assim, que isso é importante para a gente, isso é importante para os futuros jornalistas. Exato. Ninguém pode estudar jornalismo hoje sem passar pelo trabalho, né, pelo legado que o Tim deixou, né, a forma de escrever, o olhar dele, como é que ele olha a sociedade, como é que ele faz o trabalho com uma criança, como é que ele fez a matéria do rapaz que surfava, da Rocinha que surfava em Ipanema. Então, toda uma questão, né, social, fundamental, que nesse país é importante que a gente estude, que a gente escute e desdobre, né, com novas ideias, com novos textos, né, hoje então com a tecnologia tão moderna, né. Então, eu acho que é isso. Eu vou falar que, assim, a importância do Tim, são 22 anos, né? Fizeram 22 anos. Em junho, 2 de junho. Em junho, né? Eu participei de algumas homenagens, né? Fui convidada sempre por Tânia e sempre estive presente. E o Tim, ele, como que eu vou dizer? Jamais ele vai ser esquecido. Os meus netos irão saber quem foi Tim Lopes. Por quê? Exatamente sobre o que a gente está falando. O Tim não era um jornalista comum. Ele vivia para ele entender, porque assim, eu sou psicopedagoga, né? E para eu entender o que eu vou fazer, normalmente o que a gente faz? Superficialmente algumas coisas. Hoje em dia, né? Ninguém quer perder tempo. A geração imediatista, né? A geração imediatista. Ninguém quer perder muito tempo de ir lá na comunidade, que é um trabalho nosso, de psicopedagogo, de neuropsicopedagogo, enfim. E muita gente não quer fazer. Eu tenho uma história aqui de um amigo, de um outro amigo meu, que ele era professor e ele ia na comunidade fazer esse trabalho, até que alguém disse, está perdendo tempo, né? Isso não vai dar em nada. Só que alguém deve ter dito sobre o Tim. Alguém deve ter dito, meu amigo, vai ganhar teu dinheiro, tá perdendo tempo. Aí tu vai lá, e ele deve ter pensado como eu penso, como eu tenho certeza que o Vitor pensa, quem está aqui pensa. Não é dessa forma, sabe? Não é bem assim, não vai dar certo. Vai sim. Se você fizer com vontade, se você fizer com dedicação, vai dar certo. Tanto que tinha lembrado, 22 anos depois, estamos nós aqui reunidos falando de quem? Tim Lopes. Alguém que, assim, vai se eternizar. Já foi eternizado, né? Então, assim, não tem um ano que não tenha homenagem. E sim, a gente sempre tem uma homenagem, e agora de 10 anos para cá, né, quando completou 10 anos, nós fizemos uma grande homenagem no Complexo do Alemão, Sim. Né, porque a gente queria que toda a comunidade do Complexo do Alemão participasse, foi muito bonito.
Os 15 anos fizemos um outro evento grande. E agora, com 20 anos, há 2 anos atrás também, em parceria com a ABI, né, com o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, que foram instituições que contribuíram muito, colaboraram muito no período que o Tim desapareceu e que culminou com o assassinato dele. Mas o que eu acho também que é importante, aí você estava falando sobre as homenagens, também os prêmios, né? Sim. Eu recebi das mãos da Dilma Rousseff, Isso. né, o Prêmio Direitos Humanos, né, que foi assim emocionante ele receber esse prêmio pós-morte, e muito importante. Então, questões, né, em relação a essas homenagens, ele recebeu o prêmio também da Escola de Samba de Mirim, né, da Escola de Samba. Essa preocupação muito grande com os pequenos, né, com as crianças. Essa escola é como se fosse uma federação, todas as escolas que tinham uma escola para treinar, para ensinar os pequenos, né, mas não é só uma escola de samba, são várias, numa organização só, né, então ele foi premiado, recebemos um troféu, então assim, muita coisa bonita, mas uma das coisas que mais não me preocupa, mas que eu gostaria assim profundamente, é os jornalistas, os estudantes, os que querem ser jornalistas, né, terem estudado quem foi Tim e o material que Tim deixou, o legado que ele deixou, né, entender todo esse processo para poder enriquecer o seu trabalho, enriquecer o material que ele vai produzir e premiar a sociedade com qualidade, porque era isso que ele fazia, né? Ele escrevia, ele pesquisava, né? Ele escrevia e ele nos premiava com uma qualidade, né? E ali está, dentro daquelas linhas ali, estava ali a denúncia, estava ali a responsabilidade social, estava ali a expressão de qualquer um de nós, o ser humano, a mulher, o rapaz, a criança, né? Todos nós estávamos ali dentro junto com ele. Também era uma linguagem jornalística acessível. Total. Que era difícil para a época. Total. As pessoas tinham uma certa aversão nos anos 70, 80, 90 a assistir a reportagem jornalística porque utilizava de uma linguagem muito complexa para algumas camadas da população. Era elite, né? Era uma linguagem muito elitizada. E a linguagem do jornalismo de Tim Lopes é uma linguagem aberta. Isso, aberta a todos na compreensão. Tem uma reportagem, não, um conjunto de reportagens que foram feitas, que foi de produção do Tim, que ele aproximava vítimas, né, daqueles que cometeram eventualmente os crimes, que também foi um trabalho muito impactante para a sociedade brasileira, né, e foi muito bem produzido, muito bem desenvolvido. Então tinha também essa preocupação do traço da história do homem, né? O que leva o homem a cometer determinados crimes. Sim, né? sim. E assim, tirando a questão da origem social, né? A origem da própria família, né? O que você acha, assim, conhecendo o Tim desde criança, né? O que você acha que fez com que ele seguisse essa veia do jornalismo? Se já tinha outras pessoas nessa área na família? O que colocou nessa área? Meu pai era professor, né? Professor de História, Geografia, Filosofia. Né? Meu pai, ele se formou, assim, ele terminou o ginásio, que naquela época era artigo 99, que hoje é supletivo, com 20 anos, né? Então, meu pai era militar e ele estudou 3 meses de medicina em Porto Alegre, nós somos gaúchos, a família toda. 3 meses de medicina, ele disse que ele não queria ser médico, ele queria ser, mas assim, né, sem condições, tudo no estudo, em tirar nota alta, passar na universidade, no vestibular, naquela época era vestibular. Era assim que ele fez, e ele fez 3 meses de medicina e disse, eu quero ser professor. E aí ele largou tudo, viemos para o Rio, uma família numerosa, né, com 9 filhos, uma criançada danada, ele militar. E eu creio que isso teve muita influência. Meu pai lia muito em casa, então a gente lê muito, né? Todos nós líamos. E outra coisa, ele, o Tim, era uma pessoa, né? Um garoto, né? Eu me lembro dele garoto na Vila da Mangueira, né? Garoto mesmo, 12, 13 anos, era bem mais nova, né?
eu me lembro dele, era inquieto, né? Era curioso, ele queria saber por que isso, por que aquilo. Então, ele é muito sensível, meu pai sempre comprou jornal, e aí juntava jornal, ia no Seu Almeida, no armazém do Seu Almeida, vender os jornais. Era ele que fazia isso para ele ter um dinheirinho dele, né? Então, mas ele dizia assim, que ele só podia entregar depois que ele lesse. Ele tinha 12, 13 anos, ele lia jornal, entendeu? Então eu acredito que estava na veia dele, eu acho que ele era destinado a isso, né? Ele disse para minha mãe várias vezes, ele correu outros riscos, né? Com algumas outras matérias. Ele dizia para minha mãe que se ele morresse, ele estava fazendo o que ele amava, né? E era o dever dele como ser social. Então, a gente sofre muito, a gente sente muita falta, né? Mas a gente sente muito orgulho também, né? Muito orgulho. Então, vamos falar sobre o Tim, com o trabalho dele. Das pessoas geniais foi extremamente intensa. Intensa. Né? Deu tudo de si. Isso. Né? Para o trabalho, para a função. Bem ou mal, a sensação que dá é que, sabe, né? Que tá com os dias contados, né? A impressão que dá é isso, né? Então, foi um sofrimento imenso, né? Ele ficou desaparecido durante uma semana, a gente sem saber o que ia acontecer. Sempre tem Copa do Mundo, a gente lembra muito desse período. Ele desapareceu no domingo e no sábado ia ter um jogo do Flamengo, do Brasil. E a gente achava, né, ingenuamente, me lembro muito desse sentimento que eu tinha, e eu tinha certeza que isso ia acontecer, que eles estavam com ele sequestrado, né, vivo, não passava pela cabeça da nossa, né, depois a gente fica sabendo, todo mundo dizia assim, já tá morto, já tá morto, já tá morto. E tava mesmo. E aí ele pegou e eu falei, sabe o que eles vão fazer? Vai estar o Brasil inteiro assistindo televisão, vendo o Brasil. Aí os camaradas vão pegar e vão largar ele em algum lugar, porque a pressão está muito grande. Na época era Benedita da Silva governadora, era uma mobilização nacional, né? Minha mãe escreveu uma carta que foi entregue na mão do Fernando Henrique Cardoso, que na época era o presidente. Então, muita coisa em movimento, né? Para a gente descobrir onde ele estava e o que tinha sido feito com ele. E, né, depois a gente conseguir que os criminosos fossem presos, né, responsabilizados. Então, só que não foi isso, né? Então, assim, essa tensão, né? Todos os dias, 6 da tarde, nós na casa da minha mãe rezávamos o terço, né? Ela saía, queria saber, a gente dizia que ela tinha que comer e ela dizia que ela não sabia se o filho dela estava comendo. Né? Não tenho vontade de comer, não sei se meu filho está comendo. Né? E depois da notícia, né? Que fui eu que dei a notícia para ela quando a gente soube que ele tinha realmente sido assassinado. Então, a gente hoje vive a possibilidade do legado dele realmente ser um valioso legado do Brasil. Respeitado e o Brasil tomar para ele mesmo. E eu sei que toma, né? Eu acho que o fato da gente estar aqui, né, 22 anos depois, Exatamente. Eu sei que toma para si, né, para esse país, a importância que ele foi. E ele está fazendo escola. Eu quero comentar sobre aquele evento que nós fizemos no Complexo do Alemão, que foi a caminhada, né? E a importância do Tim era tão imensa, e eu tive o prazer de estar junto com a Tânia nesse momento, que todos os jornalistas estavam lá presentes, todos, sabe? E eu vi ali, eu pude entender o que é ser um profissional de qualidade. Sim. O que é você querer deixar um legado de verdade. O que é você fazer o que você tem que fazer, né? Não é fazer foi tão de bonito assim, nós fizemos, eram 10 anos, né? Então 3.656 dias por causa do ano bissexto. E aí nós fizemos uns lenços, né? Lenços da Paz, de 3.600 e pouco. E fizemos varais no Campo de Sargento, e cada um dos moradores chegava e
prestava sua homenagem pendurando Que bonito. o lenço da paz, né? Que é muito Que bem era- essas fotos. E foi tão bonito, foi tão lindo, porque as crianças pendurando lenço, as idosas, homens e mulheres idosos pendurando lenço. Então tá todo mundo ali homenageando, Sim. né, o Tim. Foi muito lindo aquilo. Aí depois, no final do dia, nós fizemos uma caminhada, né, organizada e puxada pelo Frei Davi, que é um grande amigo dele, né, que um franciscano incrível, né, que era amigo dele, que está sempre com a gente nesses momentos de homenagem ao Tim, amigo e amigo da família agora. Né? Então foi um evento muito bonito. Perfeito. Tá bom, eu agradeço muito. A gente agradece. E hoje, Tânia, fala um pouquinho sobre os projetos que você está desenvolvendo. que Então, você tá é assim, eu sou uma mulher, né, feminista, ativista, né, trabalho estou dentro de um coletivo que se chama Coletivo Feminista do Cuidado e Autocuidado para Defensoras de Direitos Humanos. Né? Encontrou nas redes sociais, no Instagram? Encontra, Sim. Coletiva Feminista, Coletiva Feminista, então, pessoal. @Coletiva Feminista do Autocuidado. E esse coletivo a gente faz um trabalho com as defensoras de direitos humanos, né, que puxam todo um trabalho na frente, no front, né, de enfrentamento à questão da violência contra a mulher, a questão de mais mulheres nos espaços de poder, né? Esse ano é um ano que a gente está discutindo e debatendo muito isso, é um ano de eleição, né? Nós precisamos ter mais mulheres, né? O Brasil sei lá, o número lá embaixo de número de mulheres no parlamento, tanto na Câmara de Vereadores, quanto nas Assembleias Legislativas, quanto no Congresso Nacional. É vergonhoso, né, a situação do Brasil em relação de representatividade de mulheres. Né? Eu sempre trabalhei, Tim, inclusive, me acompanhou um pouco nesse período em que eu comecei, né, a atuar como puxando, né, toda essa questão do direito da mulher. Isso é o que eu tenho feito ultimamente. Na verdade, até falou só um pouquinho, né? Ela não tem feito só isso não, que eu sei que não. Ela tem muitos movimentos, a Tânia é envolvida em vários projetos. Sou inquieta. Maravilhosa, inquieta. Eu adoraria estar do lado dessa pessoa. E vou dizer mais, a Tânia veio de Cabo Frio, tá, gente? É só para entender, Cabo Frio é bem distante de Realengo, é outra cidade. E ela veio aqui, e isso para nós é um presente. Assim, Eu moro em Cabo Frio. Ela mora em Cabo Frio agora e estar aqui com a gente é um prazer. presente, né? É um presente. Assim, muito obrigado. Olha, eu quero muito sucesso para vocês. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Da oportunidade de dar para uma assistência, né, bacana, como é essa coisa da internet, né? Essa novidade, né? Minha filha, falei para minha filha que ia participar do podcast, ela falou assim, nossa, que moderna. Aí eu falei, eu sou Mas moderna. você não, sempre foi. Ué, Eu sou moderna. Atenta, né? Atenta a acompanhar, né? Às vezes a gente engatinha, o negócio tá lá na frente. Aí você tá lá. Mas eu quero assim muito sucesso. Márcia é uma pessoa que participou num momento da minha vida muito importante. Então a gente tá aí tocando, né? muito obrigado. E vamos trabalhar com as mulheres também. Sim. Isso aí, que venham muitas mulheres para entrevistar, né? Exato. E esse mês, né, dia 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra e Caribenha, né? Então, na América Latina e Caribe. Então, a gente tem muita coisa para conversar, Sim. né? Para falar sobre a questão da mulher negra, a importância dela em todo o processo dessa sociedade. Um episódio interessante pra gente. Então, nosso canal vai estar aberto para a hora que você quiser, né, Vitor? E a hora que você disser, preciso falar sobre qualquer assunto. Obrigada. Você tá com o canal aberto aqui para você. É só marcar a data, né, É Vitor? isso aí. Estaremos aqui contigo. Muito bom. Você, E obrigada. Queridíssima. Obrigada pela audiência, né? Os que estão nos assistindo, né? Pelo carinho. Exato. A gente também agradece muito a vocês. Esse assunto foi extremamente importante.
Nós gostaríamos de ter mais vezes aqui com a Tânia, realmente, né, com esses novos assuntos, né, que ela vai estar trazendo a hora que ela quiser. Mas eu queria mostrar um painel assim, improvisado, né, de alguns momentos que eu pude captar, porque nós estamos começando agora, mas ali temos tudo que, não tudo não, né, uma parte do que a gente pôde trazer para vocês. Aquela foto ali é muito emblemática, né, a Tânia ali homenageando seu irmão, que é nosso irmão também, para mim tinha meu irmão, Tânia é minha irmã, né? Então, assim... Não, eu queria falar, Marcinha, aqui, esse card, esse foi o card agora dos 22 anos de junho que a gente distribuiu, né? Sim. E quem fez foi o Geraldo Cantarino, que é um grande jornalista, mora em Londres, e que participou com a gente de todo o evento, a montagem do evento junto com a ABI dos 20 anos, Sim. né? E ele lembrou e fez, eu fiquei tão feliz quando ele fez e me mandou no 2 de junho de 2024, né? E agora a marca que a gente usa é essa aí. Nós usávamos uma outra que agora eu não estou lembrando o nome, e agora é Tim Lopes Vive. Ele continua, né? É verdade. E aquela ali do meio, gente, que Aqui vocês não sabem? foi 15 anos na praia de Copacabana, nós botamos painéis com ele, Isso. vários painéis. E ali, Ali é você que pegou aí. Aqui eu trouxe exatamente para essa geração que não tá... Eu acredito que até a nova geração Todo mundo, esteja a par com certeza. desse assunto. Que tem alguns jovens que já traz já traz, exato. a história, né, Aham. já entendido, né? E aí perguntando assim, detalhes, né? Mas o que eu queria deixar aqui claro, o brutal assassinato de alguém que se expôs, de alguém que foi lá e fez, alguém que não teve medo. E ele disse para a mãe dela, né? Se eu morrer, eu vou morrer porque estou fazendo o que eu gosto. Mas não era para ele ter morrido. Nós perdemos uma mente iluminada, fabulosa, um grande jornalista, mas que já está sendo eternizado, né? Com certeza, Tim Lopes. Obrigada, gente. Que eternizado em momentos como esse. Isso, Sério, muito exatamente. obrigado. E Prazer. aproveitando esse momento de agradecimento, a gente vai agradecer os nossos patrocínios, né? Sim. Estúdio Mix Black, né? Que é uma rádio 24 horas online que trabalha com diversidade de assuntos. Vocês acessam pelo www.radiostudiomixblack.com, né? Vocês podem também trabalhar com publicidade, né? Entrando em contato com o 219-89938-6114, que é o famoso MacGyver da nossa equipe técnica aqui também do podcast. Nós também temos um novo patrocínio, S. Lobato Representações, né, uma empresa dedicada a serviços de pensões, aposentadorias, benefícios por prestação continuada e LOAS. Né? A S. Lobato traz para vocês o conhecimento de que pessoas com mais de 65 anos têm direito a um salário mínimo. Entrem em contato com o seu Sérgio pelo 21 96484 3366 e obtenham mais informações sobre aposentadoria, benefícios e LOAS. S. Lobato Representações. Eu quero deixar aqui a editora Ascensão. Olha, gente, nós temos bastante patrocínio, percebeu? Episódio 4. Episódio 4, e a Parabéns. gente está, né, tá evoluindo. Editora Ascensão, que acredito que vai ser lá que nós iremos escrever o meu livro, né? Isso. Visite o Instagram, Ascensão, editora@gmail.com. Comercialização de livros e publicação de outros mais. O contato é Fábio, e eu queria que o Vitor desse o telefone, que por acaso não está aqui, mas que você desse o telefone da editora. Eu acho que eles acessam bem pelo Instagram, né? Quando a gente acessa lá o Instagram, tem aqueles botõezinhos para ter então, contato, ok. né? É uma editora que publica autores nacionais, né? Tem uma diversidade, né? de temas e coberturas. É uma... Não deixam de conhecer.
É uma perspectiva bacana, né? E quem sabe a gente não reúne o material do podcast, né? Sim. No próprio material publicado daqui a pouquinho. É verdade, com certeza. Perfeito. Foi bem. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Márcia, novamente, muito obrigado. Tânia, estou muito feliz de ter te conhecido. Prazer, Pra mim é um prazer. momento muito importante, assim. Muito prazer. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio, eu e a Márcia. A gente não vai contar quem é a próxima convidada ou convidado. A gente vai sempre contar um e fazer uma surpresa. Contar um e fazer uma surpresa. Que fica Isso. legal assim, né? Mas no próximo episódio a gente tem mais um convidado, né? Pra gente discutir dentro de uma perspectiva psicopoliticamente estruturada. Exato. Eu quero mais uma vez agradecer a Tânia, porque assim, a Tânia veio de novo, vou falar, de Cabo Frio, para estar aqui nos atendendo. Um prazer. E, Tânia, você é uma querida. Eu sabia que o Vitor ia te amar. Quem não ama a Tânia, né? E a nossa equipe que está ali atrás, assim, ó, torcendo, dizendo, acabou. Mas já entendi. Ó, Tânia, um beijo. Obrigado. Gratidão. Beijo, gente. Obrigado. Foi um prazer muito grande. Gratidão. Tá? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a vocês que estão aqui. Obrigado.